Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Logicast. E hoje eu estou na companhia aqui de feras da tecnologia. Eu vou deixar para falar um pouquinho depois. Queria primeiro dar boa noite para o Diego, meu parceiro. Diego, vamos que vamos? Boa noite, seja bem-vindo aí, cara. Boa noite, vamos que vamos. Olha, hoje é um episódio muito especial. É um episódio porque a gente vai fazer através de videocast, né? A gente tem feito aí vários episódios através de áudio. E hoje vai ser o nosso primeiro episódio em vídeo. Nós vamos colocar para todos assistirem, mas também aqueles que acompanham a gente pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Anchor, não vão perder também esse episódio, porque nós vamos colocar lá. Então, todos vocês que estão acompanhando a gente aqui hoje pelo YouTube, olha, sejam todos muito bem-vindos e deixem aí as suas perguntas e interajam com a gente. Beleza. Cara, hoje é o que o Diego falou, é bem especial, porque a gente vai falar de tecnologia, e muita gente vai falar assim, pô, falar de tecnologia de novo, cara, e aquele negócio. Mas, ó, eu posso garantir um negócio, que depois que vocês ouvirem ou assistirem aqui, você fala assim, cara, eu não imaginava que eu precisava dessa tecnologia, cara. Você vai querer monitorar todo mundo. É ruim pros... Cara, assim, vou te falar a verdade, sabe? A tecnologia dos caras pode ser que acabe com muito, sei lá, muito casamento, cara. Depois nós vamos falar por que eles vão explicar isso aí. Aí você que é casado, desconfia aí, já fica a dica aí. Então assiste até o final que vocês vão descobrir aí o porquê que a gente tá falando isso aí, hein? Queria agradecer primeiro ao João e ao Jean. Cara, prazer enorme ter vocês aqui, que são aí os representantes da Aiga e da RIR. Aí a gente vai falar um pouco das duas empresas aí, como que elas se conheceram, como que elas chegaram a fazer essa parceria gigante aí, que vai dar muito certo. Tá no começo só, mas só pelo começo a gente viu que vai explodir, cara, porque a tecnologia de vocês, olha, é um marco, assim, um diferencial. Principalmente a gente fala de logística, mas eu acho que para o mercado em geral vai ser, assim, vai explodir logo, logo. Obrigado, viu, cara, de ter vocês aqui. É um prazer enorme. Obrigado. Mais uma vez agradeço a oportunidade aí. E uma honra, né? Já que é o primeiro videocast aí. Estamos ao vivo aí através do YouTube. Estou à disposição aí de vocês para responder perguntas também dos usuários. E passo a bola aqui para o meu amigo João para se apresentar um pouco também. Boa noite, pessoal. Uma honra poder falar um pouco da nossa história, dessa bela parceria que a gente tem com a RIR. Fico aberto aí a conversas posteriores também. Vamos tentar ter um belo bate-papo aí hoje da noite. Pô, bacana. Hoje a gente vai falar de tecnologia e, como eu falei, mais na parte de localizador. Acho que é o mais comum, né? Rastreamento de caminhão, onde está meu veículo e tal. E hoje, dentro da logística e no mercado, as empresas, elas têm os consumidores têm essa necessidade de saber onde está o produto dela. Ela compra, nem fechou a compra, ela já está clicando lá para ver se o cara já embalou, se já mandou. E a RIR e a Aiga, elas vieram para solucionar, né, trazer uma inovação nesse sentido, né? Exatamente. O João vai falar um pouquinho aí de como tudo aconteceu, como é que o namoro e o casamento, pegando um pouco o gancho aí do casamento, como é que aconteceu. Esse casamento não vai acabar tão cedo assim, né? Agora os outros aí eu não sei. Não vai, né, João? Porque ele já está sendo monitorado desde cedo, né? Exatamente. Não tem como dar errado, já começou certo, né? Começamos certo já. Quem se vamos lá. Oi? Quem se apaixonou por quem? Olha, eu acho que a história começou, vou começar bem do início, então, para explicar um pouquinho. A Aiga é uma empresa de desenvolvimento de soluções e produtos IoT. Mais especificamente, nós desenvolvemos produtos com tecnologias de Low Power WAN. O que isso significa? A tecnologia de Low Power WAN são as tecnologias de rede de baixo consumo e longo alcance, que permitem que dispositivos IoT eles funcionem por longo período, enviando dados a longa distância de diferentes tipos, como temperatura, movimentação e também localização. Então, como uma empresa de IoT, fomos procurados por uma grande empresa da área de refrigeração para desenvolver uma solução
para o uso em coolers de comerciais. Então, aquele equipamento que está gelando a cerveja num bar, num restaurante, tinham algumas dores de cabeça que eles deveriam ser resolvidas. Primeira dor de cabeça era garantir que o produto estava funcionando, né? Que a cerveja estava gelada na temperatura certa. Então, o produto deveria medir a temperatura. Outro ponto que também tem valor é saber quanto que aquele produto está de fato vendendo, né? Quanto que aquela geladeira está sendo utilizada. Então, o nosso produto colado na porta, ele consegue contar o número de aberturas e fechamentos de porta de uma forma que a gente consegue estimar quanto uso tem aquele ativo. E bastante interessante a gente olhar gráficos que mostram, por exemplo, a partir de quinta-feira, o consumo crescendo de forma bastante considerável no mundo da cerveja, por exemplo. E o último ponto, e na verdade o mais importante, é saber aonde está o ativo. Nesse mundo de refrigeração, a gente tem duas situações, né? Uma é que o parque, os ativos, eles são distribuídos no Brasil inteiro. Então, a gestão de saber onde está cada ativo, se está no restaurante tal, no bar tal, fica bastante complexo quando a gente fala de Brasil. Mais do que isso, em algumas situações, a gente acaba tendo a situação de roubo, né? Então, é importante saber de onde saiu aquele ativo e tentar fazer a recuperação. Combinando temperatura, contagem de porta e localização, a gente começou na concepção desse produto, utilizando uma rede rede Low Power WAN, que se chama rede Sigfox. Então, primeira decisão foi essa, é uma tecnologia fantástica que permite que o dispositivo dure 5 anos, mandando sinal de tempo em tempo para a nossa cloud, onde a gente consegue ter todas essas informações. Então, conhecendo o parceiro Sigfox, definindo esse parceiro, a gente foi para uma outra pecinha do Lego que faltava, né? Como é que a gente faz a localização do ativo com baixo consumo de energia, com a precisão necessária e, muito importante também, com atuação global, né? A gente tem que funcionar no Brasil, mas também não só no Brasil. Se o ativo for para a Europa, for para a Ásia, aonde for, a gente tem que conseguir saber onde é que ele está. A alternativa mais óbvia que a gente pensa no primeiro momento é, ok, vamos usar GPS, né? GPS é a coisa que quando se fala em localização, se pensa automaticamente GPS. GPS tem dois problemas que para nós não seriam possíveis a utilização de GPS. O primeiro problema é o consumo. Ele consome bastante energia. A gente sabe quando utiliza algum sistema de localização no celular, por exemplo, que a bateria ela é consumida um pouco mais rápido que o normal. Então, para uma situação que a gente tem 5 anos de duração da bateria, era inviável a utilização do GPS. Outro problema é que normalmente as geladeiras elas estão em locais indoor, né? Estão num restaurante, num bar, num shopping, e fica um pouco mais difícil a obtenção do sinal GPS em ambientes fechados. Às vezes, impossível. Uma alternativa interessante que a gente encontrou conversando com a HERE, que é nossa parceira no assunto localização, foi utilizar detectar as redes Wi-Fi que existem no local. Então, o dispositivo ele verifica quais redes de Wi-Fi que a gente tem no nosso entorno, seleciona as redes mais indicadas e envia para a nuvem quais redes que foram vistas. Então, a gente está enviando esse dado para a nossa nuvem e a HERE tem um banco de dados fantástico dizendo assim, olha, esse conjunto de redes que tu encontrou, ele está na latitude e longitude tal. Então, utilizando esse serviço da HERE, nós conseguimos, com um baixo consumo de energia, ter uma excelente precisão de localização. Então, isso é um tanto quanto novo, né? E nos mostrou um potencial fantástico de saber onde estão os ativos com um baixo consumo e uma bela precisão a nível global. Então, esse foi o início do namoro, conhecemos a HERE, começamos a utilizar esse serviço. Além desse serviço, a gente utiliza também, por exemplo, toda a apresentação da localização e do percurso de um ativo móvel através dos mapas da HERE,
que estão integrados na nossa plataforma. Além de funcionalidades mais complexas, como cerca eletrônica, que tu pode delimitar uma região onde o ativo pode ficar e gerar eventos caso o ativo saia de uma determinada região. Então, esse é um breve resumo aí de como a gente se conheceu e como começou esse trabalho. Hoje a gente tem nosso dispositivo com a tecnologia da RIR de geoposição, funcionando não só no Brasil, mas já em 13 países. Alguns na África, Europa, Oceania e América do Norte e América do Sul. Então, acho que dá para se dizer que foi um casamento de fato bem sucedido. Caramba! Hoje, então, como é que faz? Eu tava vendo aí, as empresas que começaram a enxergar, falaram assim, cara, eu vou cercar meus funcionários de tudo quanto é jeito. Não vai ter como roubar mais nada, hein? O João trouxe a tecnologia aí para isso. A gente fala de localização, mas a gente começa a expandir tudo. Pô, a gente começa borbulhar na cabeça, assim, pô, você tem um monte de fatores aí que pode te dar indicador de desempenho, cara. Você falou da geladeira, quantas vezes foi aberta a geladeira, não é? Então, se a gente começar a levar para nossa realidade, pô, vou dar um exemplo de logística, caminhão, tá? Quantas vezes o cara abriu e fechou a porta? Mas pra que isso? Pô, cara, às vezes você tá perdendo tempo ali, ué. É um indicador de desempenho. Perfeito. Não é? Então a gente pode levar para todos os segmentos aí. Aí Sim, veio o Jean. Desculpa, João, pode falar. Não, eu acho que esse ponto é fantástico, porque começou no assunto geladeira, só que nessas mesmas funcionalidades, isso faz muito sentido na vertical, por exemplo, de transporte de medicamentos, aonde a gente precisa garantir que o medicamento não passou de tal temperatura, porque a gente está transportando vacinas, por exemplo. Vacinas, exato. E também é importante saber onde é que elas estão, né? Cada vez é mais importante saber onde é que está essa vacina que não chegou ainda. Então, é um caso usando a mesma base de tecnologia, a mesma base de localização da RIR, mas para objetivos bastante diferentes. Então, aí é só o pessoal, o gestor, aí, os donos de empresa, usar a criatividade, né? Porque a solução tá aí, é só falar com o João. Aí vem o Jean e, puf, põe a cereja do bolo, né, Jean? Exatamente. A missão da RIR é justamente essa, né? E muita gente não conhece a RIR, e é proposital, porque a RIR, ela nasceu aí há mais de 35 anos atrás, então a RIR não é novata aí na questão de localização, ao revés, né? A RIR foi uma das pioneiras, na verdade, em começar a digitalizar o mapa, né? Antigamente a gente conhecia os mapas aí da nossa escola, né? Os atlas, os livros de geografia, aí era o que a gente tinha, era impresso mesmo, né? E a RIR foi uma das pioneiras no mundo a colocar isso de modo digital, né? Como transformar o mapa impresso em bits e bytes e apresentar isso para o cliente final, para quem vai usar isso daí. A aplicação mais lógica foi a primeira que teve aí nos anos 80, foi o GPS dentro do carro, coisa que a gente utiliza até hoje, né? Ela, obviamente, que acabou migrando hoje do carro, não está tão ligado intimamente ao carro, mas está aí nos nossos celulares hoje, né? Então, aquilo que antigamente era realmente coisa da NASA, não bem da NASA, mas era uma coisa militar, era um serviço americano, né? Do Exército, da Marinha, da Aeronáutica Americana, acabou chegando nas mãos dos civis, né? E hoje está difundido aí muito popularmente, né? Mas hoje a gente está chegando numa fronteira, e aí o João disse bem, na parte de IoT, que é um desafio para a parte de localização, que é a parte indoor, né? O GPS funciona bem até o momento que você chega debaixo de um toldo, né? Aí começam os problemas, né? E uma geladeira, por exemplo, ou 90% dos devices IoT, ele vai ficar dentro de um ambiente indoor, em maior ou menor escala. Mesmo aqueles que estão dentro de um caminhão, eles não vão ficar expostos ao tempo, eles vão ficar num caminhão baú, por exemplo. E o que está dentro desse caminhão baú, né? Então eu começo a ter alguns problemas aí, eu passo a não ter que contar tanto com GPS lá disponível como eu tinha antigamente. Eu tenho que começar a pensar em outras tecnologias, né? O João citou aí a questão do Wi-Fi, né? A gente tem realmente esse banco de dados que não foi construído da noite para o dia, é décadas
de experiência e de agregar dados para esse banco de dados, né, que a gente tem construído aí ao longo do tempo. Mas a gente tem que pensar em questão de custo, principalmente num país e numa região aí em que custo é uma coisa que pode decidir ou não a adoção de determinadas tecnologias. Custo é o primeiro fator. O segundo, cobertura. Então, eu não posso depender de operadora XPTO, porque essa operadora pode ir bem numa região e se eu for lá no fundão do Brasil, pode ser que eu não tenha essa operadora disponível, né? A outra questão também é a bateria, né? Como é que eu posso consumir menos energia possível? E aí a Aiga tem se mostrado aí uma das líderes, e é uma tecnologia, isso eu gosto de ressaltar, é tecnologia nacional, gente, não é coisa da NASA, de novo, não é coisa de americano, de gringo, é aqui, é feito aqui no Brasil, e adaptado para as condições brasileiras, né? Então, a Aiga pensou, quando teve essa ideia do projeto aí, primeiro para os refrigeradores, mas pode ser estendido, obviamente, para qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de necessidade, utilizando a mesma filosofia também. Essa solução está adaptada para as três características do Brasil: custo, a questão de cobertura, de conectividade e também a duração da bateria. Uma porque a bateria é cara, e a segunda também não posso ter um device que fica trocando de bateria a cada semana ou a cada dia. Então, esses três fatores foram contemplados nessa solução, e existe um quarto que o João disse, a questão de cobertura nacional. Questão de geladeira também, vou pegar um exemplo aqui, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país com fronteiras enormes com os outros países da América do Sul, e muitas vezes as geladeiras vão parar, são entregues em São Paulo, e você vai ver daqui um mês ou dois, tá na Argentina, tá no Chile, e às vezes não é nem por questões aí ilícitas, porque alguém transportou, roubou isso, não, a própria empresa que gerencia isso acabou fazendo essas movimentações. E imagina uma geladeira, ok, é fácil de se fazer esse gerenciamento, imagine milhares, milhões de geladeiras, né, que vão estar no mercado aí da zona sul de São Paulo, da zona sul aí do Rio, até os mais longes aí, longínquos rincões aí do Brasil. Então eu preciso ter uma tecnologia, uma plataforma que atenda tudo isso, né? Não pode ser que eu brinco muito, não pode ser uma plataforma Nutella, não pode ser uma solução Nutella. Tem que ser robusta, tem que ter um custo acessível e tem que ser global. E a HERE casou muito bem com esse projeto da Aiga, porque ela consegue entregar uma plataforma global, verdadeiramente global, por conta desse pioneirismo que a gente tem há mais de 35 anos, quando ninguém falava ainda de localização, mapa digital, nem nada disso. Então, é uma experiência aí de pelo menos 3 décadas que a gente está trazendo aí para a Aiga. Existe o fator de suporte local, isso é uma coisa bastante interessante, que a gente gosta de ressaltar bastante. A HERE é uma empresa global, obviamente, mas a gente pensa local. A gente tem pessoas aqui no país, no Brasil, em outros países aqui da América Latina e do mundo, cuja missão primordial não é vender, é pegar essas necessidades de cada um desses países e tentar traduzir da melhor maneira possível dentro das soluções que a gente tem. E uma coisa que eu gosto de destacar bastante também, na questão da Aiga, é uma coisa que a gente chama de agnosticidade, é um palavrão, mas eu vou explicar bem o que é nessa questão de tecnologia. Agnosticidade quer dizer, eu não dependo de determinada tecnologia, a minha plataforma, a plataforma da HERE, ela não está atrelada a uma determinada tecnologia. Então, se amanhã ou depois a Aiga, e com certeza isso vai acontecer, a Aiga descobriu um novo hardware, uma nova plataforma que consome 20 vezes menos energia, tem uma cobertura global, com uma tecnologia aí de conectividade que ou a Sigfox ou um outro parceiro acabou descobrindo, ou a própria Aiga também. E esse hardware, ao invés de ser um patch, alguma coisa bem pequena, é do tamanho de uma unha, por exemplo. Isso pode ocorrer e acontece, a cada 6 meses a gente vê aí a evolução do hardware, das plataformas em si. A vantagem da HERE é que ela vai continuar, a Aiga vai poder continuar utilizando a mesma plataforma, não vai ter que desenvolver tudo de novo do zero. Então, todo esse trabalho que foi feito anteriormente vai ser reaproveitado para esse novo hardware e para os hardwares que virão. Então,
agnosticidade, resumindo, é a maneira como a RIR tem, né, não só a RIR, mas outras empresas de tecnologia têm, de ser a prova de futuro, né? Não só ser a prova de futuro, mas ser também a prova de tecnologias que, uma vez superadas, acabam se tornando inúteis, né? Então, eu evoluo também junto com a tecnologia. E isso é uma grande vantagem que a plataforma da RIA possui. Pô, então agora, depois disso aí, o pessoal só perde as coisas, só não localiza as coisas se eles não quiserem, né, Diego? Porque tá aí, a solução tá aqui, ó. Em 20 minutos você perde as coisas. Agora você descobriu uma plataforma, você vai perder só se você quiser. Não é? Exato. E, Jean, com tudo isso que você explicou agora, né, sobre a RIR e a AIGA, como é que você mensura o alcance das duas empresas, essa fusão? Como é que você mensura o alcance dela aqui para os próximos anos? O céu é o limite, Diego, o céu é o limite. A gente começou com geladeira, né? Um projeto aí que você veja, o pessoal fala, poxa, o que vale eu monitorar quantas vezes a geladeira abre e fecha a porta? Né? O pessoal pode perguntar isso, né? Se você levar em conta que a quantidade de vezes que a geladeira abre ou fecha pode ser proporcional ao movimento que uma determinada loja, um bar, um restaurante tem, eu começo a ter dados que me dão, junto com os dados de localização da RIR, eu posso colocar isso no mapa e dizer, olha, essa região aqui ela é propícia para ter mais bares, ou eu posso ter menos bares, mais restaurantes, menos restaurantes, mais supermercados. Que tipo de supermercado? De novo, o céu é o limite. Uma vez que eu tenho posse desses dados, e o pessoal fala que dados é o próximo, é o petróleo do novo milênio, né, da nova década, dados enriquecidos com o contexto de localização é o que vai valer ouro daqui para frente, né? No sentido de você não só planejar a sua operação, então, o dono de uma cadeia de supermercados, por exemplo, de posse desses dados, ele vai poder fazer, desculpa a palavra, fazer miséria com isso daí, né? Se ele vai colocar um hipermercado ou um mercadinho menor aí, ele vai precisar desses dados daqui para frente. E não só isso, eu extrapolo aí, a questão aí, infelizmente, é uma questão muito latente aqui no Brasil, a questão de seguro, né? Você paga o seguro hoje baseado no teu bairro, né? Que tal você começar a pagar seguro de acordo com o teu uso real, né? Então, é como se tivesse um taxímetro sendo ligado no teu carro, toda vez que você vira a chave e sai com o teu carro, você vai ser cobrado pelo seguro enquanto estiver dirigindo o teu carro. Quando ele estiver na garagem parado ou no estacionamento, para o taxímetro, o seguro não te cobra. Imagina o quanto que isso vai te render aí, no final do mês, vai te economizar, e também a seguradora vai ter maior receptividade, vai ter também uma maior captação de clientes, né? Então, clientes que antes estavam fora do mercado de seguro vão começar a ver o seguro com outros olhos, né? Por conta da questão de custo. Então, esses são exemplos aí, eu acho que a AIGA também vem a agregar muito nessa questão de IoT, porque tem muita mistificação ainda com relação a IoT, acho que a gente, antes de começar a gravação, estava falando aí dos prós e contras, aí da mistificação aí em torno mais. Eu acho que a AIGA tem uma missão bastante sublime aí de democratizar, entre aspas, a questão de IoT. Ver que é uma coisa simples, é uma coisa que pode ser aplicada a uma geladeira, pode ser aplicada ao teu filho, pode ser aplicada ao teu cachorro, pode ser aplicada ao teu marido, à tua esposa, que se você quiser aí fazer o monitoramento, vai aí de cada cliente, de cada cabeça, mas pode monitorar coisas sérias, por exemplo, toda uma cadeia logística, monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana, na palma da sua mão. Isso daí, hoje, dentro da cadeia logística, não tem cliente que não avalia isso, que não esteja pensando seriamente em implementar algum tipo de tecnologia de IoT, de localização associados. E eu acho que o que a AIGA acabou inventando, juntando esses legos aí, tende a ser um sucesso enorme. Eu sou fã, eu sou fã de carteirinha aí da AIGA, e eu acho que o que eles têm a agregar de valor aí na cadeia logística do Brasil inteiro, hoje eu falo, quem só usa Excel, só usa papel, quem quer. Porque hoje a tecnologia está barata, está disponível e está muito menos complicada do que muita gente pensa.
E legal, sabe uma coisa também, que eu acho super bacana? Foi o que você falou, pô, uma tecnologia brasileira, cara. A gente sempre pega pô, coloca lá no palco, lá, o cara foi estudar lá no Vale do Silício, porque, nossa, o cara que foi lá, nada conta, mas tipo, pô, a gente tem uns caras aqui que... guru, né? Isso, o cara foi lá, às vezes o cara não fez nada lá, ele tirou uma foto em frente de uma faculdade, passeou um pouquinho lá, tirou uma foto em frente do Google, veio, ele é o guru. Pô, a gente tem aqui, cara, brasileiro, uma baita de uma tecnologia, e, ô João, aí, cara, é só a galera usar a criatividade mesmo, né? Porque o exemplo da geladeira é bem legal, porque tá bem, assim, bem claro para todo mundo. Quando a gente ia na casa da avó da gente lá, você abria a geladeira, de repente vinha um grito, ó, tá gastando mais energia porque você tá abrindo aí. Já é um ponto que a AIGA pode usar como dados. Falou, ó, tá abrindo muito a geladeira. E a gente falou de custo logo no início, cara, e hoje qualquer margem que a gente conseguir reduzir de custo vai impactar no resultado final, não é? Então, João, agora sim, tecnologia tá aí, o pessoal é só usar a criatividade e entrar em contato, né, cara? Perfeito, 100%. Nesse ponto de tecnologia nacional, a gente tem muito orgulho mesmo de fazer desde do primeiro esboço do produto até a produção aqui no Brasil. Então, esse é um do que me motiva a trabalhar todos os dias, é a gente provar que a gente consegue fazer e fazer melhor, na verdade. A gente é muito valorizado fora do Brasil, mais do que dentro do Brasil. Isso, a AIGA está aqui para ajudar a mudar isso, né? E cada vez a gente valorizar mais os produtos aqui nacionais. Nessa linha de ideias e o céu é o limite, de fato, a gente vê aplicações fantásticas acontecendo com os nossos equipamentos. Desde a utilização do dispositivo numa mochila de uma criança, onde o produto detecta que teve movimento, enquanto ele está detectando o movimento, se manda a localização num período menor. Então, tu vai conseguir ver o caminho do teu filho até a escola, por exemplo. A mochila está parada ali, ele não manda mais localização, ou manda num período maior, economizando bateria, mas tu mantém aquela informação online. Então, pô, isso é fantástico. Tu esquecer da mochila do teu filho por um ano inteiro, um rastreador que pode resolver muitos problemas, né? Uma outra aplicação que é completamente diferente, que a gente começa a ver, é, por exemplo, uma parte de venda de ambulantes, por exemplo. Eu tenho um carrinho de picolé na beira da praia e eu tenho a meta de tal ponto até tal ponto, e a gente consegue monitorar quanto isso está acontecendo, como está funcionando, se a gente está parando muito num lugar específico e faz sentido ter mais de um carrinho, por exemplo, porque tem possibilidades. Então, o céu de fato é o limite. Cada dia a gente recebe um contato com uma ideia completamente diferente, que a gente sozinho não conseguiria pensar, né? Então, eu acho muito legal a gente poder falar um pouco dessa tecnologia, plantar essa sementinha para o pessoal que começa a correlacionar com o seu próprio negócio e diz, opa, isso aqui eu posso usar aqui também e mudar, inclusive, o meu modelo de negócio, né? Então, fantástico, ficamos muito animados aí com as possibilidades que a gente tem pela frente. O WhatsApp do João deve bombar toda hora, né, cara? O cara tem uma ideia, ela falou, João, eu tenho esse problema aqui, cara, o que a AIGA faz para mim? Aí vai o João de novo desenvolver a tecnologia. Perfeito. Fala, Júlio. Não, e é só para complementar, né, João? E veja, a gente está falando de aplicações diferentes, de ideias diferentes, mas a solução em si é a mesma. Eu só estou aplicando para ideias diferentes. Isso que eu acho que é o mais legal da coisa, né? Você inventa uma coisa que pode ser aplicada a várias outras coisas que, às vezes, não tem relação nenhuma entre si. Mas só pelo fato de você mudar a maneira como se comercializa, por exemplo, você deu o exemplo aí do ambulante, isso acontece, todo mundo já foi para a praia, já viu um ambulante aí, um monte de ambulantes brigar na praia aí por um determinado espaço, às vezes a praia está vazia, onde está esse monte de ambulantes, e onde a praia está cheia não tem um, né? Aí o cliente fica com raiva, todo mundo fica com raiva, aí quando chega o ambulante, quer saber, não vou comprar mais de ninguém. Veja, é um problema do dia a dia, é um problema nosso, do Brasil, do dia a dia, mas por que não, né? Por que não pensar nisso também, né?
Então, o que o João disse é fantástico. O céu é o limite, realmente, nessa questão de ideias. E, João e Jean, hoje, quais são os produtos que vocês têm no mercado oferecendo tanto ao cliente final também quanto às empresas que estão nos assistindo aqui agora? Legal, perfeito. A nossa solução, ela se chama Aiga Tracking, e ela é composta de um produto. Hoje o produto tem um tamanho de um pouco menor que um maço de cigarro, para ter a ideia da dimensão, que é esse produto que ele é extremamente flexível, desde medir temperatura, quantidade de movimentos, localização, temperatura externa, umidade, enfim, ele tem várias funcionalidades que podem ser habilitadas e desabilitadas, e toda a gestão do dispositivo, visualização dos dados é feita na nossa plataforma que se chama Aiga Dots. Então, esse pacote para a parte de rastreamento é o Aiga Track, que é composto por um produto, e a nossa plataforma. Então, é uma solução que vai de ponta a ponta, claro, obviamente, usando uma das peças do Lego muito importante, que é a HERE. Legal. Por parte da HERE, a gente tem aí, como eu falei, uma plataforma de localização em nuvem, já há bastante tempo, mais de uma década já que a gente tem essa plataforma em nuvem. A gente começou com conteúdo, com os mapas digitais e todas as funcionalidades que a gente tem na plataforma de modo on-premise, que a gente chama, né, que é o modo hospedado nos servidores de cada um dos clientes, mas com a massificação aí da computação em nuvem, a HERE formou a própria nuvem dela, né, e hoje a gente é uma das líderes aí no mercado global de localização em nuvem, né. Então, tudo que se refere aí a funcionalidades partindo do mapa, o mapa é a base de tudo, e a gente tem um cuidado muito especial com relação à precisão e cobertura desses mapas, né. A gente já está na América Latina do Brasil há mais de 12 anos já, e a gente tem mantido essa excelência na cobertura de mapas e a precisão deles, né. Muito por conta que a HERE é uma empresa que nasceu para atender outras empresas, como o caso da Aiga, e está no nosso DNA aí atender outras empresas. Então, precisão, uma plataforma profissional disponível 24/7, é o nosso dia a dia, é a nossa missão crítica. Fora isso, a gente tem outras ferramentas, como, por exemplo, o nosso Mobile SDK, que, para quem falando aí de novo um pouco de Techniquez, mas é uma ferramenta que permite que desenvolvedores de software possam desenvolver as suas próprias aplicações, seus próprios apps, né, no mundo móvel, de maneira personalizada. Então, você, através aí de poucos scripts, já tem aí algumas receitinhas de bolo já dentro do Mobile SDK, para que qualquer desenvolvedor com mínimo de conhecimento, que já esteja, obviamente, acostumado com esse tipo de desenvolvimento, possa desenvolver um aplicativo aí de rastreamento, ou de localização, ou mesmo de navegação, dentro de um dia ou dois no máximo, tá? Então, é uma chance que a gente tem de massificar essa questão de localização. Fora isso, a gente tem um portal de desenvolvedores também, que você, de graça, qualquer desenvolvedor pode acessar e ter acesso a 80% pelo menos das funcionalidades que a HERE tem hoje, disponíveis aí para a Aiga, disponíveis para clientes como a gente tem hoje globalmente. Um deles é a própria Amazon. Toda a logística da Amazon global, por exemplo, está sobre a nossa plataforma, então não é uma missão fácil ser o provedor de localização, de rastreamento, enfim, da Amazon globalmente. E toda essa tecnologia está disponível também para os desenvolvedores. E para o usuário final, apesar de não ser uma bandeira da HERE, né, a gente tem o nosso aplicativo, Here We Go, está disponível nas lojas, aí, tanto para o iOS quanto para o Android, em que você pode ter também aí uma aplicação de navegação. Tá? A grande vantagem do Here We Go é que você pode baixar o mapa de uma região inteira, seja ali um estado, aqui no caso do Brasil, pode ser o mapa do Brasil inteiro, ou você pode baixar o mapa da América inteira, se você quiser, né? Tudo isso você baixa no teu celular e você tem acesso aí sem depender de internet. Então, você tem acesso aí a todas as features da HERE
de modo offline. Quando você voltar a ter a conectividade, aí sim você volta a ter algumas features, mas o básico, que é a localização e o roteamento, isso você tem aí na palma da mão, independente de ter conectividade ou não. A gente também investe muito na parte de veículos autônomos, né? Ainda não é, infelizmente, uma realidade no Brasil, mas vai chegar, isso 1 mais 1 é igual a 2, isso vai chegar no Brasil. Então, não, e vai chegar. O pessoal fala, não vai chegar no Brasil. Não, vai. Pode crer que vai chegar sim. Começou com carro autônomo, com a direção autônoma, isso nos Estados Unidos, na Europa, já está bem mais avançado. A RIA tem uma posição de vanguarda nesse tipo de tecnologia, mas a gente tem também expandido isso para outras coisas autônomas também, né? Robôs, drones, né? Então a gente está saindo do nível da rua, por exemplo, a gente está entrando num mundo completamente 3D, né? Então o drone não pode bater num prédio, e a gente tem, para as grandes capitais do mundo aí, o mapa 3D dos prédios, inclusive, né? Para se evitar, por exemplo, que um drone bata num prédio, por exemplo, um robô acabe se esquivando aí de maneira segura de um prédio, ou mesmo, como é o caso aí que a gente fala aí do 5G, né? Muita gente não sabe, mas o 5G ele atua numa frequência em que qualquer árvore, qualquer prédio que esteja interferindo no sinal, atenua demais o sinal, e aí você vai ter uma experiência pior do que o 4G, e não é essa a intenção, né? Então a RIR tem uma maquete 3D de todas as grandes cidades, para que as operadoras de telefonia também possam se planejar nesse quesito. Então a localização parou, há muito tempo já deixou de ser somente o mapa que a gente conhece, que a gente tem no nosso celular, e já está saindo aí para o modo espacial também, né? Eu acho um ponto também que legal a gente falar é assim, a gente fala de GPS, beleza, você está no carro, tal, mas quando a gente leva para dentro vou levar para o lado da logística de novo, para dentro dos galpões, se a gente tem um estoque que tem tipo 1.000 itens, 2.000 itens, você tem que ter um nível de gerenciamento. Você pega ali e tal, beleza, tranquilo, você pega 2, 3, faz inventário. E agora, você citou o exemplo da Amazon. Se a gente pegar e levar para a operação da Amazon, quantos 1.000 itens não tem lá, quantos tem cadastrado? E quando a gente pega, faz uma curva ABC simples lá, vai ter alguns itens lá que tem um valor agregado gigantesco, cara, que a gente precisa ter um controle disso aí. Aí muita gente tem esse receio e fala assim, mas às vezes até tentou alguma coisa já, mas é o que você está falando, qualquer bloqueio não pega sinal, aí o cara não consegue achar, aí vai falando assim, não funciona. E a RIR e a AIGA vem também para quebrar isso aí. Então você tem lá dentro do seu armazém, tá fechado, tudo, mas você fala assim. E outro ponto, é até ruim de a gente falar, é chato a gente falar, dentro do estoque, dependendo, é roubo, cara. A gente tem que trabalhar isso aí hoje, porque por mais que a gente queira um futuro melhor, tudo mais hoje faz parte da realidade nossa. Então, principalmente quando você tem esse estoque, valor agregado gigantesco. O que eu faço agora? Os caras vão levar embora. Não, cara, peraí. Põe aí a tecnologia da RIR, da AIGA aí que ninguém mais leva embora, não é? Porque vai conseguir também trazer essa solução para dentro dos armazéns, dos estoques, né? Vai ficar mais claro assim que a gente fala, a gente trabalha muito na gestão do transporte, as iscas que põe nas cargas, né? Então, carga, a gente falou de vacina também, isso aí acho que deve estar usando pra caramba, porque qualquer coisinha o pessoal já quer vender na feira do Rio de Janeiro, quer vender na barraquinha ali, porque, cara, tem que levar vantagem em tudo, né? De Madureira tinha lá, antes de chegar aqui lá do Butantã, já tinha uns caras vendendo lá. Então, vai saber. Se tivesse a tecnologia, saberia de onde que veio, não é verdade? Hoje em dia eu vejo, principalmente aí pelos noticiários aí, e me causa bastante apreensão quando eu vejo vacinas chegando aí do exterior, né? Vacinas muitas vezes aí de determinados fabricantes que requerem aí uma refrigeração extrema, sendo distribuídos aí nesse Brasil de meu Deus, como diz o povo, né? E a partir do momento que sai do aeroporto, a partir do momento que sai do avião, eu perco completamente o controle disso, né? Tudo bem que a gente está falando de uma situação extrema, de emergência, de pandemia,
mas olha o quanto que a tecnologia não poderia estar auxiliando aí não só o governo, mas os próprios fabricantes, os transportadores aí desse tipo de carga, a não só ter maior eficiência, menos perda, mas também a ser mais efetivo, né? Que essas vacinas cheguem o mais rápido possível para as pessoas que realmente são prioridade, que precisam dessa vacina. Me causa aí bastante, isso não é um problema só do Brasil, tá? É um problema global. E aí entra muito aí, e eu bato sempre na tecla, né, da mistificação da tecnologia. Ora a tecnologia é complicada, ora a tecnologia é cara, ou as duas coisas, né? E aí a parceria com a AIGA tem justamente a provar isso, né? Tá aí, eu estou falando de um sistema que custa aí poucos reais para ser, não só para adquirir, mas para ser mantido, e que vai me trazer um ganho assim enorme no quesito de transportar medicamentos, transportar vacinas. Quanto mais sensível for esse tipo de transporte, maior a necessidade, maior ainda a necessidade de se ter a tecnologia ao seu lado para garantir que essa vacina, esse medicamento, esse item aí sensível às condições climáticas, possa chegar de maneira como se espera, como deveria chegar ao cliente final, né? Então, eu acho que o que a AIGA desenvolveu vai muito além do simples tracker, né? A gente está acostumado aí, compra o tracker lá do chinês, da AliExpress aí, e já vem com tudo pronto, né? Olha, eu já fui em clientes que já me falaram, não, eu compro aí do chinês, aí vem tudo pronto. Legal, você consegue ter a localização aí, qualquer que seja, mas e aí, localização somente te basta, né? Não, eu transporto frango congelado. Poxa, por que não colocar dentro do seu caminhão frigorífico aí um sensor da AIGA, por exemplo, que vai monitorar em tempo real, não só onde está esse caminhão frigorífico, mas também quanto que tem lá dentro do seu caminhão frigorífico, quantos frangos, qual que é a temperatura dele, prever também, olha só, a regulação do ar-condicionado ou da refrigeração do caminhão para que ele enfrente, por exemplo, situações de frio do sul, por exemplo, até situações no extremo norte do Brasil, onde ter temperatura acima de 30 graus é comum, né? Então, eu agrego, isso são sets de dados que a RIA possui também, eu agrego previsão do tempo nesse tipo de planejamento. Então, olha a tecnologia, olha a inteligência que eu estou colocando, né, nessa logística, e que muita gente hoje simplesmente desconhece que isso é possível. O quanto de valor não pode ser agregado para o cliente, né, João? Assim, com isso, não só a gente fala de localização, mas comodidade, confiabilidade no seu trabalho, a credibilidade que hoje, tipo, cara, as empresas hoje, que a gente fala, alguns produtos acabam sendo commodities, porque você acha em qualquer lugar, cara. Então a diferença vai ser o quê? Os serviços que as empresas podem entregar. Você mostrar, tipo, em tempo real onde está o produto dela, se, nesse exemplo, caminhões frigoríficos. Pô, imagina o cara localizar e falar assim, ele tem uma base de dados, a empresa chegar e falar assim, ó, esse produto pode dar problema para mim. Por quê? Porque a hora que ele passou, como que a gente vai... A hora que ele passou em tal região, estava fora da temperatura requisitada. Então, o cara que vai receber, ele já pode ter em mãos alguns dados que ele pode confrontar e falar, você não fez um transporte bacana, porque eu tenho tudo aqui, na palma da minha mão, todos esses dados. Então, assim, é o que você falou, o céu é o limite, a imaginação vai indo, cara, e vai sobrar tudo pro João e pro Jean desenvolver, cara. Não, e digo mais, né, isso endereça outros problemas que infelizmente a gente tem aqui no Brasil, e não é só no Brasil, acho que em outros países da América Latina também, questão de roubo de carga. Né? E não precisa ser só isso, imagina que se eu tiver um aparato que tenha um custo-benefício bom, eu posso colocar isso em toda a minha carga. E se o cara roubar um caixote do meu caminhão, eu vou poder rastrear esse caixote por 5 anos, com um device da AIGA, por exemplo. Imagina, eu resolvo um problema, a polícia resolve um problema, eu começo a agregar esses dados para a inteligência da polícia, por exemplo. Imagina, o céu é o limite, então o que começa com o particular, com o privado, acaba se estendendo para o público também. Então, e a benesse acaba chegando, às vezes, a pessoa que nem sabe que tem essa tecnologia embarcada na carga. Então,
De novo, o céu é o limite. E João e Jean, eu trabalho também com a parte de transporte e a parte de armazenagem, mas a parte que eu vejo que as empresas têm maior dor, mais dor, né, é na parte onde terceiriza o seu serviço. Porque, por exemplo, tem uma transportadora que trabalha com a gente e quando o serviço está nas mãos deles, eles têm todo o controle. Eles conseguem rastrear onde está o produto, do início ao fim. Mas quando terceiriza o serviço, aí pronto, perde totalmente o controle. Como que a gente consegue, talvez, nesse caso, ainda manter a excelência do serviço, né, e entregar esses dados para o cliente e também para a empresa? João? Sim, eu acho que esse é um ponto bastante interessante, né? Que, por exemplo, no caso do transporte de medicamentos, a primeira dor foi essa. Quando o transporte de medicamento é feito pela indústria farmacêutica, não é um grande problema. O caminho todo está sob controle. Quando se terceiriza essa parte da logística, se abre aquele link e tu não consegue mais garantir aquela qualidade, né? Então, esse é o principal ponto, na verdade, tu ter aquela sensação e aquele controle de um serviço teu próprio, mas utilizando terceiros, né? Então, a gente, com essa tecnologia, fica muito mais fácil, né? Tu continuar tendo uma relação direta online com a tua carga ou com o teu ativo, mesmo que na mão de terceiros. Pode falar, Jean, pode falar. Não, e só complementando o que o João disse, falando aí com diversos clientes, hoje não existe ninguém na cadeia produtiva que produza alguma coisa que não dependa aí do que a gente chama de 3PL, né, os transportistas aí terceiros, né, muitas vezes os clientes reclamam com a gente que eles têm dificuldades de coletar esses dados desses terceiros. Muitas vezes o terceiro tem até sistemas de rastreamento já implementados, né? Mas o cliente acaba encontrando uma dificuldade técnica de recolher esses dados e colocar esses dados de modo que a empresa possa visualizar e possa ter controle do que está acontecendo, né? Eles basicamente dependem daquilo que o terceiro acaba enviando, né? Seja um reporte, seja um papel de pão, enfim, qualquer coisa que o cara manda, o cara olha aquilo lá, bom, é isso, não tem nem como confrontar, né? O que a RIA propõe é justamente o contrário, tá? E aí tem a ver com aquela agnosticidade que eu disse, né? Uma vez que a plataforma é aberta, uma vez que a plataforma pode agregar dados de diversas fontes, eu vou pedir para esse meu terceiro fazer com que, olha, me manda esses dados aqui, faz uma cópia desses dados também na minha nuvem. E aí eu vou disponibilizar para o cliente dele, de uma forma concisa, de uma forma coesa, onde é que estão, independente se o cara tem um terceiro ou 100 terceiros, tá? Isso vai estar tudo disponível para ele no mapa, na tela do computador dele ou na tela do celular, de modo online. E não vai depender do terceiro mais fazer o reporte ou da periodicidade desse terceiro mandar o reporte, não. Está na palma da sua mão quando você quiser. E isso só quem tem uma plataforma agnóstica e uma plataforma global também é capaz de prover aí para esses clientes, né? E outra coisa, a gente também está falando que o céu é o limite, mas a gente também tem que falar que não tem fronteiras, né? Porque aí a gente vai entrar no meio do Comex. Hoje a gente não faz mais só dentro do país. Pô, a gente vai fazer negócio só aqui. Pô, a gente tem fornecedor de China, Estados Unidos. Pô, hoje a própria tecnologia trouxe essa possibilidade, né? Então o pessoal que está achando assim, mas a gente está falando de carga de terceiro. Não, se você vai implantar um projeto de exportação ou de importação, a tecnologia também se aplica. Você consegue coletar todos esses dados, você consegue aí usar a criatividade de novo para aplicar a tecnologia da RIA e da AIGA em qualquer segmento e qualquer operação, né? De Comex, que é muito evidente hoje, né? Então, ela também possibilita isso, né? Não somente não ter fronteiras, né? Tem que ser uniforme. Uma tecla que eu bato muito. A plataforma da RIA na China é a mesma do Brasil, que é a mesma dos Estados Unidos, que é a mesma do Japão.
Obviamente que vai ter aí diferença de linguagem, né? Mas a plataforma, o modo como você vai operar é o mesmo, né? E como você vai localizar também é a mesma coisa. Então isso é importante destacar, porque você ter muitas empresas falam, eu tenho uma plataforma única, mas aí vai ver na China é nos Estados Unidos é outra. Isso independente se é localização ou qualquer outro aspecto dentro de IoT. Ter uma coisa que funciona em qualquer lugar do globo, seja no Polo Sul, seja no Polo Norte, seja na Índia, no Brasil, é importantíssimo, porque dependendo da carga, dependendo do bem que você está monitorando, esse bem pode ser muito bem, facilmente transportável para qualquer canto do país, qualquer canto do mundo. E você ter essa flexibilidade de poder rastreá-lo, de poder verificar onde ele está 24 horas por dia, 7 dias por semana, no seu celular, isso é uma coisa, não tem preço. Fazendo uma paródia com aquela propaganda aí da Mastercard, né? Não tem preço. Eu fico imaginando, há um tempo atrás, de Comex principalmente, né, que demora até pelo período aí. Imagina alguém te ligar, cara, aqueles clientes, a gente sabe, né, cara, que depende do cliente, ele não é nada amigo seu, né, cara, nada amistoso. Ele vem com aquele carinho de sempre, fala, cadê minha carga, cadê? Aí você tem que ligar para não sei para quem, você liga lá pro porto, não sei para onde, para achar sua carga, para ver, pra você tentar imaginar onde está. Hoje não, cara. Você acessa o celular e fala assim, ó, tá aqui. Imagina a praticidade, o quanto que você ganha de credibilidade num serviço. E eu vou te dar um dado aí que a gente fez aí numa pesquisa interna. Isso é um dado global, tá? Não é só do Brasil. Quando eu falar o número, vocês vão achar, pô, isso é só no Brasil, não é? 65% da cadeia logística no mundo tem algum processo manual. Ou seja, tem algum buraco dentro da cadeia logística em que eu perco a visibilidade do que está sendo entregue, por quem está sendo entregue, ou mesmo quando isso vai ser entregue, que é mais grave ainda, né? Imagina você vender alguma coisa, falar, olha, te entrego em 2 dias, passa 10, o cliente liga, pô, não chegou, né? Quem já não teve esse problema antes, né? Mas é muito por conta disso, ainda tem muito processo manual. Eu acho que o que a Aiga vem a endereçar, né, começou com a geladeira, mas vem a endereçar justamente isso, tirar todo o processo manual de uma maneira simples, de uma maneira uniforme, de uma maneira que vai tirar a planilha do Excel, ou vai tirar a prancheta com papel, vai colocar um device da Aiga aí com a HERE, o cara vai ter no mesmo instante visão total, 100% do que está acontecendo na rede dele. E de forma bem simples, né, João? Assim, não é nada, assim, a gente está falando de uma tecnologia, que vai facilitar a vida de todo mundo, mas é uma coisa simples, que todo mundo é operacional, a interface é tranquila, então não é assim, é um serviço que é bom mesmo. Muito né? simples, basta pressionar um botão no dispositivo, ele inicia a operação, e tu já entra na plataforma e tem os primeiros dados de localização, de temperatura. Com um clique se gera um relatório, por exemplo, de temperatura com o registro dos piores, do histograma de temperatura, uma tabela com horário e temperatura, por exemplo, que é um requisito da Anvisa para o transporte de medicamentos. Então, de fato, é muito simples, muito uniforme, seguindo todos aqueles conceitos ali levantados pelo Jean. E o mais importante, né, João? Você põe o device lá, põe o aparelhinho e esquece dele por 5 anos. Isso é fantástico, né? Eu acho inacreditável a gente pensar que a gente pode saber como está e onde está qualquer coisa por 5 anos, sabe? Isso tem um poder bastante interessante. Não, eu brinco, né? No caso da geladeira, é capaz da geladeira quebrar antes do device da Aiga, hein? Vai ter que trocar. Ô, Jean, vai ter que trocar a bateria do cara que tá operando, porque vai acabar a bateria do cara e do aparelho vai ficar lá ainda, cara. É capaz do bar, do supermercado, da padaria fechar antes de acabar a bateria da Aiga. Se a gente pegar aqueles dados lá, né, das microempresas que dura até 5 anos, cara, o João vai ter que lá assim, ó, dá meu aparelho aí que tem bateria ainda, eu coloco em outro. Exatamente. E hoje, tirando a Amazon, né, que vocês trabalham aqui no Brasil, já tem uma parceria, quais outras empresas vocês trabalham lá fora?
Não, boa pergunta. A HERE, ela já... O complicado da HERE é explicar quem é o dono da HERE. Muita gente conhece a HERE do tempo da Nokia. Ela começou aí há 35 anos atrás com o nome de Navtec. Muita gente ainda conhece com isso, no setor automotivo. Ela foi adquirida pela Nokia em 2008, mais ou menos. Quem teve os Nokias, os antigos Nokias aí com Symbian, vai se lembrar aí do antigo Nokia Maps, né? Que na verdade era da HERE, depois também eles acabaram mudando o nome para HERE. A Nokia mudou o nome de Navtec para HERE, e aí em 2015 aí começou a complicar a história, né? Quem é o dono da HERE? A Nokia acabou, por uma decisão dela, que ela acabou decidindo se dedicar inteiramente à parte de infraestrutura de redes móveis, ela acabou vendendo a HERE por um consórcio, veja só, de eu brinco muito, de 3 microempresas alemãs, né? Daimler, Audi e a BMW, né? Essas empresas, elas competem ferozmente entre si, mundo afora, né? Mas elas decidiram fazer esse consórcio justamente para aproveitar as tecnologias que a HERE estava desenvolvendo, não só na parte de localização, mas principalmente na parte de carro autônomo. Desde então, de 2015 até agora, a gente foi agregando outros parceiros, outros investidores, que são empresas aí bem conhecidas do público em geral, tá? Então, eu cito, a Intel é uma das nossas donas, a Bosch, a Continental, a Pioneer, né? Todo mundo conhece essas empresas, e recentemente a gente teve aí o aporte de 2 novas parceiras aí, investidoras, tá? A Mitsubishi, que também dispensa comentários, todo mundo conhece, né? E a NTT, que talvez não seja tão conhecida aqui no Brasil, mas a NTT é a maior operadora do Japão, a maior operadora de telecomunicações do Japão, e uma das maiores do mundo, né? Então, quem é o dono da HERE? Todas elas se juntaram a esse consórcio, elas são clientes da HERE, são parceiras tecnológicas da HERE, são investidores. Fora isso, a gente tem outros clientes, tá? Eu citei o caso da Mastercard, a Mastercard é um dos nossos clientes também, ela agrega dados dos cartões de crédito dela junto do contexto de localização, você imagina o que se pode sacar desse tipo de dados, né? A gente tem empresas aí, as maiores empresas de rastreamento e de localização aqui do Brasil, que são clientes nossos, então você deve ter ouvido aí da Golsat, da Autotrack, do pessoal também da Sascar, são clientes da HERE, tá? E mundialmente aí a gente trabalha com empresas no nível já citei a AWS, a própria Oracle também, o OTM, muitas empresas utilizam aí o Oracle Transportation Manager, a RIA é uma parceira, é uma opção de mapa de localização que a gente tem dentro do ATM, enfim, todas as empresas aí de grande porte do setor automotivo e também fora do setor automotivo, telecomunicações, transporte e logística, retail, todas essas utilizam em maior ou menor escala as soluções da RIA. Agora eu queria fazer uma pergunta, colocar os dois na parede aí. É o seguinte, são tecnologias, são empresas assim que, potências, para desenvolver isso é coisa grande. Queria que você falasse assim, a importância dessa parceria. Porque muita gente fala assim, mas por que a HERE não desenvolveu o que a Aiga faz, ou a vice-versa? Então, assim, eu acho bacana vocês falarem que são empresas grandes, potências, mas que viram em parceria que vocês podem conquistar muito mais. Então, eu queria que a visão de cada um, assim, dessa parceria, o que vocês acharam, e outra, que a gente está falando, o céu é o limite, mas o que vocês podem conquistar ainda mais juntos, cara? João, pode começar e depois eu falo aí. Vamos lá, então, como é que a gente vê a HERE, né? É uma potência, de fato, no assunto localização, né? Tem uma base de dados, uma história de 30 anos que nos permitiu um time to market de um produto de localização, que não era a nossa especialidade, num tempo inacreditável. A gente, em muito pouco tempo, não foi os 2 dias ali iniciais que já comentou, mas muito rapidamente a gente tinha um produto com uma qualidade, uma precisão na localização, uma qualidade na apresentação dos dados da plataforma, muito fantástico. Então, a gente teve o proveito de toda essa experiência da HERE, 30 anos, nos deu um time to market gigantesco,
e também com uma funcionalidade global, né? Independente dos países que a gente exporta nosso produto, a gente tem a certeza que a base de dados da HERE vai estar muito atualizada e nos dando uma excelente cobertura de sabendo onde é que está o nosso dispositivo, latitude e longitude correta, apresentando num mapa correto também. Então, acho que ser global, um time to market excelente, já são 2 pontos aí que não precisa mais falar do restante. Legal. Por parte da HERE, né, novamente, a ideia da AIGA, assim, desde o começo nos encantou aqui dentro da HERE, principalmente aqui na região que eu respondo, que é a América Latina, tanto que a gente está apresentando a AIGA para outros clientes fora do Brasil, como um sucesso. Não tem o que retocar nessa parceria. Respondendo aí a sua pergunta, Diego, por que a HERE não se mete aí a fazer o que a AIGA faz? Eu acho que a questão toda, e é uma palavra aí que meio que foi banalizada ultimamente, é a questão do foco, né? A HERE faz muito bem, que já faz há 30 anos, né? E a gente não fez hardware até agora, ou outro tipo a gente não se enveredou aí por outras nuances aí do mercado de tecnologia, primeiro, porque é uma coisa bastante ampla, o mercado de tecnologia em si é uma coisa que evolui muito rapidamente, e quem perde o foco inicial aí do seu negócio, invariavelmente acaba quebrando, acaba sendo esquecido pelo mercado. Você precisa ser especialista e fazer muito bem aquilo que você se propôs a fazer lá no início, no começo, quando você começou a empresa, né? Então, a HERE, ela nunca sequer pensou em competir com empresas como a AIGA ou outros parceiros que a gente tem no mercado. Isso se traduziu também numa vantagem, né? Essas empresas não nos veem como possíveis futuros adversários ou possíveis futuros competidores dentro do mercado, dentro do nicho onde elas se estendem. Nós verdadeiramente somos parceiros, e ao contrário de muitos concorrentes nossos, o nosso foco é localização. A gente ganha dinheiro com localização, a gente faz muito bem isso já há 30 anos, e de novo, a nossa missão é complementar o portfólio de empresas como a AIGA, por exemplo, no que tange a localização. Então, deixar a AIGA fazer muito bem o que eles fazem, que é a parte de hardware, a parte da plataforma em si, resolvendo os problemas de cada uma dessas empresas, como foi o caso aí dessa empresa que tinha esse problema com as geladeiras, deixar a AIGA fazer isso, e a parte de localização, que parece ser simples, mas não é, deixa com a gente, que a gente faz e entrega aquilo numa escala global e com custo também bastante atrativo. Eu fico, assim, curioso e também, assim, com água na boca, porque eu amo tecnologia. E eu fico, às vezes, namorando meu chefe, falando assim, por que vocês não colocam tecnologia aqui no meu trabalho? Por que vocês não fazem isso no transporte? E aí, a primeira coisa que vem à cabeça foi o que vocês falaram lá no início, a questão dos custos, dos investimentos, né? Porque a primeira coisa que a empresa vai achar é o quê? Não, vou investir em tecnologia, eu vou estar gastando muito com isso. E aí você desmistificou que está num preço acessível, né? Poucos reais, a empresa aqui que está nos ouvindo, nos acompanhando, ela vai conseguir adquirir os seus produtos. Então, para aqueles profissionais e empresários que estão ouvindo aqui agora, que estavam chorando, tipo, eu não sei se eu coloco essa tecnologia na minha empresa, se está em dúvida, qual é a dica que vocês dão para esses empresários e até mesmo para os profissionais que vão lá chorar com seus gestores quando acabar aqui esse episódio? Essa dica é pessoal pro Diego, viu? Dá uma dica para ele aí, que ele vai chorar amanhã lá. Vou apresentar esse vídeo lá para o chefe, quem sabe? Vamos lá, eu diria que, de fato, é muito importante quebrar, ao desmistificar, né, o uso da tecnologia e provar o valor. Então, a primeira dica que eu daria é: a gente adora conversar, entender melhor o problema e criar a solução, se não está completamente pronto, criar junto ou melhorar os nossos produtos em função de uma solução um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Então,
Esse é um outro ponto de ser uma empresa nacional e conseguir estar muito próximo dos nossos clientes aqui. A gente vê como um diferencial de poder entender exatamente e tunar e ajustar aquilo para o melhor resultado. Então, gostamos de conversar, de trocar ideias e de trocar conhecimento. E, obviamente, eu acho que tudo começa pela uma prova de valor, né? A gente gosta muito de botar à prova, né? Vamos testar 1, 2, 5 produtos da Aiga, utilizando a tecnologia da HERE, e vamos entender o valor, vamos entender como dá para transformar isso num valor para a empresa e daí sim ganhar um nível de escala. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Um passo pé no chão, prova, ganha corpo e depois assim se pensa numa escala maior. Então, ficamos 100% abertos aí para a gente conversar, entender os problemas, trocar experiências e certamente chegar numa bela solução. O João tocou num ponto aí crucial, né? Conversar. Eu acho que está faltando para muita gente hoje em dia conversar. Eu brinco muito com a minha equipe de vendas, né? Eu falo, olha, Deus não nos deu aí 2 ouvidos e uma boca à toa. Você precisa primeiro, antes de mais nada, antes de pegar e saltar aquele PowerPoint lindo, maravilhoso, né? Aquela coisa eloquente lá, bom dia, boa tarde, boa noite, em que eu posso te ajudar? Eu acho que tudo começa com esse questionamento, né? E entender e fazer com que o cliente, ou o futuro cliente, entenda que você está ali, realmente, antes de vender, eu acho que a venda em si é uma consequência, você está ali para ajudar, né? E ajudar começa por essa parte de, primeiro, desmistificar a tecnologia. Infelizmente, aí muita gente pensa que, coisa da NASA, HERE, putz, HERE é multinacional, vai me custar um montão de dólares aqui, né? Não, muito pelo contrário, né? E o João também tocou num ponto, a empresa vive de lucro, né? Toda e qualquer empresa vive de lucro, e se você tiver a habilidade de provar que aquela tua solução vai trazer ganhos para a empresa, né? Ganhos tangíveis, né? Ninguém está falando aqui, eu vou pegar a Aiga porque eu gostei do logo dela, ou aqui a RIA eu gostei do triangulinho que compõe lá o logo dela. Não, gente, a gente está falando de retorno de investimento, né? Você tem que provar por A mais B que o teu produto não só é tecnicamente viável, tecnicamente bom, robusto, mas também que vai trazer ganho num curto espaço de tempo para esse teu cliente, que vai resolver um problema chave dentro desse seu cliente, seja lá ele qual for. No setor de logística, quanto que não, se eu economizar em 1% de combustível todo mês, quanto que isso não representa na minha conta final, né? Começa pequeno, uma dica que eu dou começa a pensar, pensa grande, não tem nada contra pensar grande, mas eu acho que você tem que fazer o que a gente chama lá em inglês, né, baby steps, né, passinhos de bebê, né? 1% de salvar aí o diesel no fim do mês aí, vale a pena? Pô, vale a pena. Quanto que me custa isso? Se empatar esse 1%, eu acho que já vale a pena adquirir a tecnologia, porque isso eu posso expandir para outras vertentes depois, né? Então, pensa grande sim, mas começa pequeno e ouve o cliente, ouve, não só, e eu acho que quem está interno, quem vai vender esse produto, essa adoção de tecnologia dentro da empresa, ouvir também quem está no campo, né? Ouvir quem está na cabine da boleia do caminhão, ouvir quem descarrega aí a carga, ouvir quem carrega a carga, o dono do site ali, o dono do centro de distribuição, ouvir todas essas pessoas, que aí você vai ter, é fantástico, o que você ouve de histórias e que você coleta de ideias é uma coisa fabulosa, é muito rico mesmo. E, Jean, você tocou no assunto comunicação, né? E é legal, assim, falar de tecnologia, porque às vezes o pessoal acha assim, tecnologia é um negócio muito rígido. A Aiga e a HERE só faz isso. Não, porque às vezes num bate-papo, numa reunião, talvez vocês, junto com o cliente, falam assim, talvez o que você trouxe para nós não é o que você precisa. O que você precisa, a gente vai desenvolver junto, que é isso aqui. Por isso que é legal esse bate-papo. Talvez o cara ele tenha uma noção do que ele precisa, mas a hora que ele senta com vocês que tem a tecnologia e fala, a gente tem um know-how aqui,
eu acho que isso aqui se aplica melhor para o seu negócio. E talvez ele vai desenvolver até um produto melhor do que ele espera, não é verdade? Exato, exato. 100%. E isso foi o que aconteceu com a Aiga, né? A Aiga Here, né? Cada um tinha aí a sua peça de Lego, obviamente cada Aiga aí tinha várias peças de Lego aí, cada uma na sua cor. A Here tinha lá o Lego azul, juntou tudo, olha a solução que teve, né? Isso acontece com o cliente também. Às vezes o problema do cliente é um problema que outras empresas similares a esse cliente têm também. E aí a gente começa a criar nesse bate-papo, né? De novo, não é apresentando o PowerPoint que o cara vai dormir, não vai apresentar ideia, não vai ficar à vontade de falar com você. Não, a ideia é bater papo. Falar, a Here faz isso, somos especialistas nisso, está aqui a Aiga, está aqui a Sigfox, por exemplo. O que a gente pode te ajudar? Qual que é o teu problema, né? Então, o bate-papo nesse sentido é extremamente benéfico. E, de novo, muitos dos meus vendedores e eu mesmo, a gente faz questão de descer ao chão de fábrica, descer ao nível do centro de distribuição e logística, motorista, e falar, cara, me conta aí, qual que é o teu problema, né? Isso é impagável, isso daí, de novo, não tem preço, e te dá alguns insights, te dá algumas ideias, assim, que você nem imaginava que existia essa dificuldade, existe, e o pior, para a empresa é custo, para a empresa é prejuízo, e pode ser questão lá na frente, de sobrevivência ou não nesse mercado. Então, se você tá, assim, com medo, tá meio assustado aí pela tecnologia, manda um WhatsApp pro João fala assim, cara, vamos bater um papo que eu tenho esse problema. Salva minha vida, pelo amor de Deus. Aí os caras vão te salvar, cara, pode ter certeza. Com certeza, estamos aqui para isso. Estamos aí para conversar e chegar em belas soluções, com certeza. E João e Jean, como é que as pessoas podem te achar? Tirando aí o site da Aiga e da Here, como é que elas podem te achar aí nas mídias sociais para poder trocar um bate-papo com vocês, para conhecer um pouquinho mais a fundo, para vocês até mesmo entender um pouquinho do problema que cada empresa tem enfrentado aí no mercado? Vamos lá, pode nos contatar LinkedIn, Aiga, Facebook, Aigatech, ou direto para o meu próprio e-mail, joão.morais@aiga.com.br. Ficaria muito feliz de conversar, trocar ideias e fazer testes e ir em frente. Legal. No meu caso aqui também, o site está aparecendo aí no rodapé da tela aí, tá? Here.com. Tem a opção também em português lá do portal. Para quem é desenvolvedor, tá? O site é developer.here.com. Então, para quem o pessoal aí que geek aí, codifica, pessoal aí que eu prezo muito, gosto muito aí dos desenvolvedores, pode acessar lá, vocês vão ter aí um plano grátis de testes das tecnologias da Here. Para quem quiser me contactar aí, quiser bater um papo, um café virtual aí, ou, dependendo aí, rezo para que essa pandemia passe cedo aí, passe logo. Quem quiser marcar aí uma reunião presencial também, quando a pandemia baixar a bola, meu e-mail, jean.j.silva@here.com, disponível aí, sempre que possível. Adoro conversar com os clientes, adoro conversar mesmo que não seja, que não vire um cliente, vai virar um amigo, vai virar um colega, e eu adoro, pelo menos, trocar essas ideias, e de ideia em ideia, de insight em insight, a gente acaba combinando aí, como foi o caso da Aiga, bolando uma solução que melhora muito a vida de todo mundo. Depois de um bate-papo desse, sabe o que eu fico pensando? A galera vai ouvir e fala assim, como que eu perdi tempo? Não é? Às vezes eu achava que a solução do meu problema era igual, eu já falou, eu vou ter que ligar lá pro cara da NASA lá para solucionar, e tem os caras aqui, velho, no quintal de casa, né, meu? Eu falo assim, nossa, e a gente não tem esse conhecimento. Aí os caras vai ficar aquela dorzinha, aquele remorso, assim, puxa vida, hein? Por que eu não escutei o Logicast antes lá, com os caras lá, resolveram minha vida? E no caso da Aiga, de novo, ressalto, empresa brasileira, o pessoal não valoriza. Aqui, empresa brasileira fazendo negócio com multinacional para atender cliente aqui no Brasil. Isso é fabuloso.
Não, brasileira só assim, na criação, assim, né? Porque já tá dominando o mundo aí, pelo jeito, né? O jeito aí vai... Daqui a pouco, ó, aí eu vou lá, aproveita conversar com o João, com o Jean, porque da hora que os caras virar, for lá, Forbes, essas coisas de gringo aí, vocês não acham mais os caras não, hein, meu? Pelo contrário, aqui, olha, eu, da minha parte, eu sempre falo, humildade e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, contem com a gente sempre. 100% de acordo, nem se fala. E ainda está em tempo, o assunto, isso é um ponto bastante interessante, né? O nome IoT já vem há muito tempo, se fala muito, mas a consistência com redes robustas como o Sigfox, com produtos com custo competitivo, como os produtos que nós desenvolvemos, parcerias como a HERE, isso que dá consistência para o IoT, e que ele começa a deixar de ser aquela fumaça, aquele monte de siglas, e começa a entrar na prática, né? E a gente, de fato, sair valor e ter resultados. Então, eu acho que é importante, e esse é o momento, sabe? A gente, por bastante tempo, as coisas foram amadurecendo até um ponto que a gente chega com baterias de alta densidade que permitem os produtos ter a longevidade que tem, tecnologias de comunicação de longo alcance, e todo esse apanhado é um momento sensacional que a gente está. Hoje, a IoT de fato não é mais fumaça, ele é consistente, é barato e cada vez tem mais utilidade, né? Então, acho que esse é um ponto bastante interessante aí que faz a gente acordar todo dia aí cada vez mais animado com tudo que está acontecendo. E o que o João falou, só fechando, o pessoal fala muito de disruptivo, disrupção. Isso que ele falou é disrupção na veia, isso é disrupção na prática, né? Sair do simplesmente falar jargões aí, de uma maneira etérea, de uma maneira só para gerar fumaça, né? O que a gente está fazendo é coisa na prática, para você aplicar amanhã, para você aplicar sem muita complicação, sem ter que entender nada de IoT. Deixa que a gente entende. E nos apresenta o seu problema que a gente tenta resolver. Agora tirou onda, hein, Rafael? Pá. Joga a bola no peito que eu domino e faço gol, né? Não, dá até vergonha de falar agora. Como é que finaliza melhor que isso? Cara, foi um bate-papo assim. Lembra que nós falamos lá no começo que a gente vai conversando e tal? E se a gente for pegar para bater papo mesmo, a gente vai falando e não tem fim, cara. Porque vai surgindo ideias, a gente vai levando para outros caminhos, outras. É que a gente tá falando de criatividade, né? Você fala, nossa, e se eu aplicar nisso aqui, será que dá certo? Então, isso aí eu vou deixar agora, ô Jean e João, pra galera que tem um problema lá falar com vocês, beleza? Fala assim, tem problema disso. Liga lá pra galera que eles vão resolver os seus problemas. Fechou? Aqui a gente já deu início aí. Então, agora não tem mais desculpa também. Agora não tem mais desculpa, né, já pegando o gancho do bate-papo aqui, onde a galera não vai encontrar essa tecnologia, porque tá aí. Já localizou, entendeu? Então... E falando português, hein? Falando português, exatamente, porque às vezes o pessoal fica nesse, é gringa e tal. Não é, cara, tá aqui no quintal, né, meu? Então, João, cara, assim, de verdade, foi um bate-papo muito legal mesmo, esclarecedor, que o pessoal agora, com certeza, na hora que eles ouviram, falam assim, cara, é uma coisa que eu preciso e nem sabia, né? Às vezes o pessoal fala assim, eu preciso e nem sabia que a galera tá aqui do lado e pode me ajudar. E a gente só tem a agradecer vocês aí por essa aula aí, por mostrar que a internet das coisas, que era um negócio de bicho de sete cabeças, está assim, ao alcance de qualquer um, né? Muito obrigado, viu, cara? Literalmente está na palma de todo mundo hoje em dia. De novo, agradeço aí a vocês a oportunidade, João, de novo, obrigado aí pela parceria, pelo companheirismo aí na batalha aí do dia a dia aí para desmistificar a IoT, colocar isso na cabeça de todo mundo. E de novo, agradeço aí de novo demais aí vocês. Muito obrigado. Muito legal. Muito obrigado, pessoal, pela possibilidade de conversar um pouco, explicar um pouco o que a gente tem feito. Fico 100% aberto aí a gente conversar.
Jean, muito obrigado pela parceria, casamento duradouro e vamos em frente. Assim eu espero. Com tracking e tudo. Eu torço muito pela felicidade de vocês. Legal. Pessoal, então eu só queria agradecer também os parceiros nossos da WH Treinamento, que é o William, o Herbert, estão ajudando a gente aí nesse projeto. Então, eles trabalham com mentoria, treinamento, desenvolvimento de equipe. Quem quiser desenvolver a equipe aí, vai conciliar aí, melhora a operação com a RIR e com a AIGA, aí você vai para os profissionais, né, cara? Vai desenvolver a galera lá com a WH Treinamento, aí, velho, aí é voar e o céu é o limite, como a gente falou aqui. Tá? Pessoal, agradeço demais, aí a gente tá ficando por aqui com esse Logicast que foi mais que especial. Valeu, grande abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, Um abraço. pessoal. Valeu, Um abraço. tchau, tchau.